pra gente um pouquinho do seu ministério hoje. Hoje, praticamente, nós dividimos o trabalho em duas partes, mais ou menos iguais. A primeira é o plantio de igrejas na região amazônica, trabalhamos especificamente com povos indígenas. Fazemos parte de uma equipe missionária chamada Amanagé, que conta hoje com 52 missionários em mais de 15 tribos indígenas, com evangelização, a gente traduzindo a Bíblia também, mas o foco principal é o plantio de igrejas. E a outra parte do nosso ministério tem sido o treinamento missionário. Nos últimos 8 anos nós temos focado mais em dar um treinamento missionário na área também de plantio de igrejas, nos países onde a igreja menos cresce. Geralmente algumas partes da Ásia, Ásia Central também, o Sudeste Asiático, o Oriente Médio e o Norte da África. São 35 países no mundo hoje onde a igreja não tem crescido. Então temos focado ali nos últimos anos, tem sido muito bom. Sou pastor presbiteriano, então faço esse trabalho pela PMT, em parceria com a missão AWEC International. Tem sido um privilégio caminhar com esse pessoal aí que está plantando igrejas, nesses lugares mais improváveis, né? Aqui do nosso mundo. E bom, falando nas traduções, né, da Bíblia para tantas línguas, quantos idiomas foram? Hoje há ainda 1.800 idiomas, 1.800 línguas que não tem nada da Bíblia. Sim. Não tem nenhum tradutor realmente iniciando o trabalho, então há muita necessidade ainda de tradução. Já foi traduzidas para quantas línguas? Há mais de 2.500 línguas tem a Bíblia já em seu idioma e publicadas, né? Mas em papel eles podem segurar e ler na língua do coração. Graças a Deus por isso. Da Reforma Protestante para cá houve realmente um avanço muito grande na tradução da Bíblia. Então nos últimos 500 anos, 2.500 línguas com a Bíblia é muita coisa, mas 1.800 línguas também é muita coisa, especialmente porque essas 1.800 são as línguas mais complexas. A Bíblia não está traduzida nesses idiomas porque são idiomas mais complexos, muitos deles ainda não grafados também. Então o missionário tradutor precisa realizar aquele trabalho de fonética, fonologia, morfologia, criar uma gramática, escrever um dicionário para depois então começar a tradução da Bíblia e depois alfabetizar o povo na sua própria língua para ler a Bíblia. Então, um caminho, digamos, que envolve algumas décadas. Como que foi o início desse processo, desse projeto? Como que brotou isso no coração? A de tradução da Bíblia? Nós traduzimos somente o Novo Testamento para uma língua africana, com os concombas, a língua limon-pelo. Começou de maneira até bem interessante. Nosso foco era plantar igrejas. Eu tinha um treinamento antropológico e linguístico, mas o foco era evangelizar e plantar igrejas. E a cada alguns meses, 3 meses e meio, nós reuníamos os líderes de todas as igrejas plantadas, os concombas, o povo africano, e eu então ensinava a Bíblia. Eles memorizavam 12 ou 13 versículos, voltavam para suas aldeias e eles então falavam aqueles versículos e ensinavam aqueles versículos ao longo daqueles 3 meses, digamos assim. Depois repetíamos, né? Então era um ensino bem oral e de memorizar, etc. E tinha uma senhora de uma aldeia bem distante chamada Candiocorá, senhora um pouco mais idosa, era uma crente madura nessa igreja. Ela caminhou 4 dias para chegar até onde nós morávamos, na nossa aldeia chamada Coni. Ela vinha devagar, então dormia em aldeia uma noite, outra aldeia outra noite. No 4º dia que ela chegou, passou o final de semana conosco, memorizou os versículos, aprendeu o significado, a aplicação, etc. e voltou para sua aldeia. E depois percebemos que ela, na volta, seriam também 4 dias, ela caminhou 2 dias, dormiu em uma aldeia. No 3º dia pela manhã ela acordou e percebeu que havia esquecido um dos 13 versículos que ela havia memorizado. Ela não pensou 2 vezes, ela voltou aqueles 2 dias de caminhada e quando nós recebemos, ficamos assim, o que aconteceu, etc. Ela disse: a palavra de Deus é preciosa demais para se perder ao longo do caminho. E essa frase foi um negócio que mexeu com a gente, né? Realmente precisávamos. Nós estávamos orando por linguistas que viessem se associar a nós, somente para traduzir a Bíblia, mas não tínhamos nenhuma pessoa vindo. Aquela frase, esse apelo dela nos fez começar o projeto de tradução do Novo Testamento. Em 2004, o Novo Testamento foi entregue completo, graças a Deus, na língua limon-pelo. Como um plantador de igrejas locais,
tanto pensando na nossa realidade Brasil, que seja África. Você poderia falar algumas diferenças, talvez, que um plantador enfrentaria, estando em locais tão distintos? Há uma grande necessidade do plantador de igreja ele ter um conhecimento cultural local, ou seja, é preciso que ele conheça bem a língua e a cultura. E dito isso, é preciso que conheçamos também a própria cultura da nossa região, do nosso país, da nossa cidade. A cultura ela sofre alterações de geração para geração. O Brasil, por exemplo, possuía uma cultura geral, mesmo nas grandes cidades e capitais, mais provinciana, mais rural. Hoje é uma cultura de fato urbana, mais pós-moderna. Algumas faculdades e universidades já têm ambientes mais pós-cristãos. Então, a cultura é algo muito dinâmico, não é isso? Então, seja um trabalho local, nacional ou transcultural, o plantador precisa realmente observar como o povo pensa e qual a sua cosmovisão, ou seja, como o povo enxerga o mundo ao seu redor. E assim, comunicar o Evangelho. Eu penso que o desafio do plantador de igreja é comunicar o Evangelho de forma teologicamente fiel e ao mesmo tempo culturalmente aplicável. Então, está biblicamente fiel, mas culturalmente aplicável. O povo consegue compreender e aplicar na sua própria vida diária. E aí, ao longo das culturas e dos países e tribos e línguas, então há muitas diferenças que precisamos observar sempre, não é? Por exemplo, a Bíblia condena a sensualidade, então realmente é um princípio bíblico universal. Na Bíblia, Deus condena a sensualidade. O que é sensual em uma cultura não é necessariamente sensual em outra cultura. Na África, por exemplo, os tornozelos femininos são sensuais. Em uma certa região que nós trabalhamos, as mulheres tinham que usar saias bem longas, não é, para cobrir os tornozelos. Então, se a saia fosse um pouquinho mais curta, o tornozelo aparecesse, era um escândalo, né? Mas elas não usavam nada da cintura para cima, porque não era sensual. Então, assim, os princípios bíblicos são universais. Como o povo ele enxerga aquela realidade cultural, realmente é particular de um local para o outro. E o plantador de igreja precisa chegar e observar, aprender, saber quais são as perguntas. Creio que o pressuposto geral é que a Bíblia ela é supracultural para todas as culturas e ela é transtemporal para todos os tempos. Então a Bíblia tem resposta para toda pergunta humana. Agora, a pergunta que é feita em uma cultura, ela pode ser diferente de outra cultura. Por exemplo, a pergunta de um jovem brasileiro urbano hoje talvez seja mais uma pergunta ligada à subsistência, o que eu vou fazer, o meu emprego, o meu futuro, a minha carreira, a minha oportunidade de vida. A pergunta feita por um jovem indígena da Amazônia, na mata onde nós trabalhamos, é uma pergunta mais de existência, ligado mais aos seus sentimentos atuais. Por exemplo, eu estou triste, o que pode realmente me ajudar a me tornar mais alegre. Então, nós temos aí dois jovens, duas culturas distintas, com perguntas distintas. A Bíblia responde ambas as perguntas, mas as perguntas são diferentes. Desculpa, pode continuar. Somente mencionando, quando nós chegamos na África, em Gana, começamos a trabalhar. Antes de começar a trabalhar, eu conversei com vários pastores africanos experientes e eu disse quais foram os erros que os missionários cometeram aqui nesse país ao longo dos anos, que nós não queríamos cometer os mesmos erros, né? Podíamos cometer novos erros, mas não os mesmos erros. E um deles, o mais velho, ele disse: os missionários explicam muito bem as respostas para perguntas que nós não fazemos. Então, creio que esta é uma carência que nós temos como plantadores de igreja. Nós precisamos ouvir, nós precisamos observar quais são as angústias daquele povo, daquela geração, daquele grupo, naquele bairro, e respondemos a palavra de Deus de acordo com as perguntas que estão aí naqueles corações. Bom, tem muitas diferenças, tem algumas semelhanças também? Muitas semelhanças. O ser humano se organiza, isso em qualquer cultura mundial, se organiza em família, se organiza em comunidade, algum tipo de comunidade. O ser humano não foi feito nem sente-se preparado para viver sozinho, isolado. Uma outra semelhança é realmente a comunicação, a comunicação verbal. As línguas, todas as línguas tentam expressar sentimentos, situações, relacionamentos, anseios, assim por diante.
E eu diria que há também um conceito universal de carência de sentido de vida. Até mesmo alguns antropólogos e sociólogos, alguns cientistas, como Mauss, por exemplo, que identificou o que eles chamam de mana, que seria assim essa força que daria significado à existência humana, isso dentro de uma perspectiva totalmente não cristã, até de pessoas que realmente não creem na existência de um Deus pessoal. Mas eu creio que realmente é um elemento universal. Todo ser humano e toda cultura possui a necessidade de encontrar um sentido para a sua vida. E aí o Evangelho é a resposta, não é? Bom, agora falando do Lidório, o seu ministério como pastor, como pessoa, você pode citar um ou mais desafios, alguns principais que você enfrentou nessa sua caminhada? Eu creio que um dos desafios que eu enfrentei, especialmente como plantador de igreja, foi o desafio de conciliar o ensino da palavra de Deus com fazer discípulos. Não fazer discípulos numa perspectiva de massa, muitas pessoas estão se convertendo, a igreja está nascendo, graças a Deus por isso, mas o fazer discípulos daqueles mais próximos que potencialmente iriam liderar a igreja do Senhor Jesus. Eu creio que este é um desafio para todos nós que estamos plantando igrejas, onde as coisas estão acontecendo e pessoas se convertendo, a igreja crescendo ou se multiplicando. Nós precisamos manter os olhos não apenas na macro-realidade, mas também na micro-realidade. Quais serão os líderes maduros na palavra de Deus, que amam a Jesus, que amam a palavra, que amam a igreja e que amam a missão? Quais serão esses líderes daqui a 10 anos? Então nós precisamos nos encantar com o trabalho de hoje, mas pensando também um pouco mais à frente. Mas como plantador de igreja, eu creio que foi o meu maior desafio. Tem sido ainda na Amazônia, entre os indígenas. Especialmente na área de treinamento missionário, eu creio que o maior desafio tem sido, para mim especialmente, treinando missionários na área de plantio de igrejas em regiões mais áridas, regiões que o Evangelho não chegou, ou que o Evangelho chegou e que a igreja não nasceu. Por exemplo, não vou citar nomes de país por questões de segurança, mas alguns países no Oriente Médio, na Ásia Central, cidades com 1,5 milhão de pessoas, onde somente há 6 crentes no Senhor Jesus. E há um trabalho missionário há mais de 60 anos. Então, são regiões como esta, que levam a ter esse desafio, o treinamento que possa levar não apenas o missionário plantador de igreja a ter a técnica, a metodologia necessária, a ferramenta necessária, mas sobretudo a perseverança no coração. Nós não podemos distinguir essa necessidade de termos fé com vida, teologia com piedade, igreja com missão. Nós precisamos, eu creio, viver assim um cristianismo que concilia mais as verdades do próprio Evangelho. Então o missionário precisa da ferramenta, ao mesmo tempo que precisa de edificação, de um coração quebrantado, de uma vida piedosa, de mais oração, de encorajamento, de pastoreio, não é? Vivemos uma época com pessoas muito quebradas, então o que acontece com pastores líderes no Brasil e no mundo acontece também com missionários transculturais, que estão vivendo de maneira, às vezes, um pouco solitária, muitos anos, sentem-se quebrados, estão na expectativa de uma ação pastoral. Até uma das perguntas que a gente ia fazer em relação a isso, essa realidade tão difícil que o pastor tem vivido, ou pode ser que às vezes vive porque está tão sozinho, e a gente vê um número de pastores que cometem o suicídio aumentando nos últimos tempos. A gente deve isso a alguma coisa muito específica? Como que você enxerga isso? Eu creio que é uma crise ampla, assim nós temos essas crises máximas, né? Como o suicídio, mas mais abaixo, no nível menor, nós temos um número enorme de pastores e líderes enfrentando esgotamento, depressão, desilusão, pessoas que, se pudessem, de um congresso como esse, nem voltariam para as suas casas e ministérios, né? Então, pessoas quebradas. Creio que nós devemos essa crise se deve a pelo menos 3 realidades. A primeira realidade é da demanda externa.
Pastores e líderes e missionários lidam com a demanda externa, que ela funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, e sempre essa demanda acessa pastores e líderes pelos meios eletrônicos, pelos meios pessoais, relacionais, comunitários da própria igreja local, com uma demanda quase sem fim. Quase todos os pastores e líderes já acordam pela manhã e ao pegarem o telefone, já tem ali pelo menos 10 crises, 10 coisas sérias a serem resolvidas naquele dia, e essas coisas se evolumam. Então essa demanda externa é uma realidade dos nossos dias, não é apenas uma realidade de pastores e líderes, mas geral de profissionais que estão à frente de grandes equipes. E pastores, em certa medida, são pessoas que estão à frente de grandes equipes. Então, realmente, eu acho que essa demanda externa é uma causa desse esgotamento precoce, digamos assim. A outra causa, eu creio que tem sido realmente algo mais do coração. Nós temos permitido que essa competitividade entre no meio da igreja evangélica e no meio pastoral de uma maneira forte. Pastores que são levados a crer que a igreja precisa crescer mais do que a igreja do vizinho, que o seu ministério precisa ter mais destaque do que o ministério da outra pessoa, que a denominação precisa ter um destaque maior na cidade do que aquela outra denominação. Se um congresso é feito, outro congresso tem que ser maior. Competimos com outros, competimos até com nós mesmos, não é? Queremos sempre nos superar. Então essa ideia humana de sucesso, de resultado, de superação, sempre você potencializar, maximizar, isso é destrutivo. Não há mais espaço para reflexão, para descanso, para pausa. Até 2 amigos concombas africanos que vieram ao Brasil, passaram aqui algumas semanas, e depois, ao voltar, eu falei qual a impressão que vocês tiveram do brasileiro, que falaram muitas coisas, e das igrejas, falaram muitas coisas, e dos pastores. E um deles comentou: parece que os pastores não têm pausa, né? Então esse conceito de pausa, né? Parece que as coisas estão avolumando. Então tem essa demanda externa, há também a raia de competição do próprio coração, e eu creio que o terceiro elemento é mais teológico, é a maneira como nós vemos Deus e vemos o chamado de Deus. Então nós vemos o chamado de Deus de maneira muito humanizada, em que depende de nós. Então, se nós não nos superarmos, a igreja não cresce, isso não acontece por diante. Eu creio que precisamos resgatar a teologia bíblica da soberania de Deus, da dependência do Senhor Jesus, que a igreja se estabelece na autoridade de Cristo. E isso nos dá expectativa. Não vamos trabalhar menos, mas vamos trabalhar com mais paz, não é? Expectativa, eu creio que o que deve orientar nossa vida não é o que outros esperam de mim, nem o que eu espero de mim mesmo, mas o que Deus espera de mim. Então, se nós reorientarmos essa expectativa, creio que nós caminharemos melhor. Pensando no seu ministério, você consegue se relacionar com algum medo, talvez, que você... Eu creio que do meu ministério, especialmente nesse recorte, né, no qual eu estou mais envolvido, que é o trabalho de missões transculturais com foco nos povos ainda não evangelizados. Eu diria que o medo, pelo menos mais recorrente, mais prolongado nos últimos anos, tem sido me envolver tanto com as próprias questões ministeriais, os desafios, as pesquisas, as igrejas, etc., e não ter olhos abertos para enxergar alguma coisa importante que eu precisaria enxergar. Mais uma vez eu retorno ao assunto da necessidade de reflexão e pausa. Então, quando nós estamos sempre em atividade, nós corremos o risco de continuarmos fazendo o que nós estamos fazendo, mas não enxergarmos algo particular que Deus gostaria que nós víssemos. E creio que este foi nos últimos anos, pelo menos, talvez a maior ou a mais recorrente oração que eu fiz nos últimos anos, para que o Senhor pudesse abrir os meus olhos para enxergar o que Ele de fato tem de importante na vida do ministério ali à frente. É um risco para todos nós. Bom, pensando no ano que vem, Conferência 2019, aqui em Campinas, em João Pessoa, com o tema Revitalizar. Por que esse tema é tão importante na vida dos pastores? A revitalização de igrejas é possivelmente a maior carência ministerial em nossos dias. Realmente há muito mais necessidade de se revitalizar igrejas enfermas, partidas, igrejas abortadas,
do que plantar novas igrejas, em certa medida. O plantio de igrejas, esse movimento de plantio de igrejas tem crescido, não apenas nacionalmente, mas em todo o mundo, mas há um rastro de igrejas enfermas, pequenas, acanhadas, que está ficando para trás. Não é fácil revitalizar a igreja, especialmente entender o diagnóstico daquela igreja. Portanto, essa conferência Revitalizar, creio que ela supre a necessidade essencial de pastores e líderes que amam a Jesus e amam a igreja e creem que a revitalização de igrejas acontece a partir de corações revitalizados.